Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos aí aos detalhes da Operação Custo Brasil, a operação que já começou animando o nosso dia e que levou para a cadeia o ex-ministro todo-poderoso do governo Lula, Paulo Bernardo, e depois também ex-ministro todo-poderoso do governo Dilma, né? Ele que comandou as comunicações do governo Dilma, enquanto a mulher dele, Gleisi Hoffmann, era a primeira-ministra, a ministra-chefe da Casa Civil. Aliás, os dois formavam aí o casal mais poderoso da República, e agora Paulo Bernardo vai ver o sol nascer quadrado, porque ele foi preso, porque a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a turma da Lava Jato descobriu que ele armou um esquema dentro do Ministério do Planejamento para roubar dinheiro de velhinhos endividados e encher o bolso do PT. E o dele mesmo, claro, né? Porque você sabe como é que é, né? Quando se rouba dinheiro, né? Dinheiro de gente inocente, de gente honesta, de gente trabalhadora, né? Claro que essa gente também quer encher o próprio bolso de dinheiro. Eu vou explicar para você como é que funcionava, mas o resumo da ópera é isso, gente. O PT, no governo Lula, o governo Lula armou um esquema para roubar dinheiro de velhinhos endividados. É disso que o PT é capaz. Aliás, é capaz de muito mais, né? É capaz de muito mais. Como é que funcionava o esquema? Como é que a quadrilha atuava dentro do Ministério do Planejamento? O próprio Ministério Público deu detalhes agora, numa coletiva que começou 11 e pouquinho da manhã, e foi longa a coletiva, né? Passou do meio-dia aí, deu detalhes de como é que esse esquema funcionava, como é que o roubo funcionava, né? Como é que 100 milhões de reais, né, foram roubados e rateados entre os bandidos, entre o PT, entre os ladrões, como é que isso funcionou, como é que a quadrilha atuava. O próprio Ministério Público disse que, sim, havia uma organização criminosa no Ministério do Planejamento que envolvia desde o primeiríssimo escalão, desde o ministro do Planejamento, que era o chefe da quadrilha, segundo o Ministério Público, até terceiro escalão. Então tinha um monte de gente lá organizada para saquear os bolsos de aposentados e pensionistas que faziam o tal do empréstimo consignado. Como é que isso acontecia? O Paulo Bernardo direcionou a contratação de uma empresa chamada Consiste, né? Escolheu a empresa a dedo para que a empresa participasse do esquema. Então, era uma empresa de software, né? A empresa que administrava todos esses empréstimos consignados. De todo o dinheiro que passava pela empresa, 70% era desviado. É isso, gente. 70% do dinheiro era desviado. Então, saía lá da continha, né, do aposentado, do pensionista, passava pela empresa, né, e deveria, obviamente, haver um ressarcimento daquilo que foi emprestado. Mas o dinheiro era desviado. Desviado para quem? Para os bolsos do PT, para Paulo Bernardo e para Alexandre Romano. Alexandre Romano é aquela figura que foi presa, aquele vereador do interior de São Paulo, que foi preso e que fazia parte de um monte de esquemas aí do PT, mas ele resolveu abrir o bico e foi na delação premiada de Alexandre Romano, com as informações que ele deu à polícia, que a Lava Jato conseguiu aí pegar o fio da meada e chegar até Paulo Bernardo. Então, como é que era feito o rateio? Desses 70% do dinheiro que entrava na Consiste, que era tudo desviado, era uma propina, era um dinheiro desviado, né? Desse dinheiro roubado, no esquema, né, o Custo Brasil, né, que o PT nos impõe, desse dinheiro roubado, 80% de todos esses milhões, repito, pela estimativa inicial, 100 milhões de reais, 80% ia direto para os cofres do PT. Então, era para financiar o projeto criminoso de poder do PT. 80% ficava lá. 20% para o Alexandre Romano. Desses 80%, 10% iam para o bolso do Paulo Bernardo. Ficava aí com um bom percentual. Como é que esse dinheiro chegava no bolso do Paulo Bernardo? Passava por um escritório de advocacia em Curitiba, de um advogado chamado Guilherme Gonçalves, que aliás eu conheço. Morei em Curitiba, conheço todo mundo lá, a maioria dos advogados, e ele atuou muito tempo para Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, atuava até agora, né? Onde está o Guilherme Gonçalves, que também tem um mandado de prisão em cima dele? Tá passeando em Portugal, foi noivar, tá noivando, né? Tá comemorando noivado em Portugal. Não sei como é que vai ser, se ele vai voltar, porque um passarinho piou no meu ouvido que ele tem cidadania portuguesa. Se ele vai voltar ou se ele vai ficar por lá, né? Talvez a Interpol tenha que entrar aí no meio do pacote. Pois muito bem, o dinheiro chegava no escritório de advocacia e aí, né, fica fácil lavar, né? Era lavado e entregue para o Paulo Bernardo. Quanto o Paulo Bernardo recebeu segundo as investigações? 7 milhões, tá? Então 7 milhões no bolso do Paulo Bernardo, 10% dos 80, né? 7, 8 milhões por ali. A grande maioria, recheando os cofres do PT,
né? E um percentual para o Alexandre Romano. Então, gente, qual é o resumo da ópera? Eu disse aqui, olha, o PT roubou velhinhos aposentados. Sim, o resumo da ópera é o seguinte: no governo Lula, o governo Lula armou um esquema para roubar velhinhos aposentados e encher os bolsos do próprio partido de dinheiro para a manutenção do projeto político criminoso de poder do Partido dos Trabalhadores. O chefe da quadrilha montada no planejamento era Paulo Bernardo. Quem definia os valores, os percentuais, né? Qual ladrão ficava com qual parte? João Vacari Neto, que aliás também tem um mandado de prisão contra ele, mas ele já tá preso, né? Ele tá acumulando mandados de prisão, né? Dá vontade só de soltar, deixar ir até a porta e prender de novo, só para ter o gosto de prender João Vacari mais de uma vez, né? Então, e o Paulo Ferreira também é ex-tesoureiro do PT, também tá no pacote, também tem mandado de prisão. Então, era assim que funcionava a quadrilha, gente. Olha só, né? Um baita esquemão, né? Os detalhes todos aí para você, de um jeito fácil, didático, né? Armado por Paulo Bernardo, trazendo essa Consiste, essa empresa, né? Justamente para conseguir roubar o dinheiro das pessoas que faziam o empréstimo consignado, que é o melhor negócio do mundo para o banco. Porque sai direto da folha do pensionista ou do aposentado, né? Simples assim. O dinheiro chegava na Consiste, era roubado, distribuído para a quadrilha, uma parte para o PT, uma parte para o Paulo Bernardo, uma parte para o Alexandre Romano. Claro que tem outras pessoas beneficiadas aí no esquema. A própria Gleisi Hoffmann não vai escapar, porque ela é mulher do Paulo Bernardo, porque... Vocês acham que ela não sabia, gente? Fala para mim, assim, só para mim aqui, só para eu entender, assim, vocês acham que a Gleisi não sabia? Sabia, né? Ela sabia sim, ela sabia. E sabe por que a Gleisi não tá no pacote com o Paulo Bernardo? No polícia também, no NHAT, né? Não pegou ela e não levou pra prisão? Porque ela tem foro privilegiado. É a vergonha do foro privilegiado. E aí o foro privilegiado salva a Gleisi. Eu quero ver a chiliquenta, a petista chiliquenta, que adora, né, dar ali os seus escândalos na comissão do impeachment, defender Dilma Rousseff, atacar Janaína Pascoal. Eu quero ver com que cara que ela vai fazer isso. Gleisi, quero ver. Quero ver com que cara que ela vai fazer isso na comissão do impeachment. Mas, gente, olha, eu fiquei pensando aqui cá com os meus botões. Para defender uma figura como Dilma Rousseff, uma figura tão nefasta como Dilma Rousseff, tem que ser alguém como Gleisi mesmo. Você acha que alguém sério, com moral, decente, que não esteja envolvido em nenhum esquema de corrupção, que não é suspeito de nada, né? Você acha que uma pessoa assim vai defender Dilma? Não vai, né, gente? Nem por todo o dinheiro do mundo. Não tem como. Então tem que ser esse tipo de gente mesmo. Essa gentalha cafona do PT. E eu digo cafona porque não tem coisa mais cafona do que roubar a nação para ficar esbanjando dinheiro, para ficar tomando vinho caro, para ficar sustentando luxos e grifes. É disso que eles gostam, gente. Além do projeto criminoso de poder, é disso que eles gostam. Né? É de roubar, de deixar a gente morrendo em fila de hospital. Quantos médicos, Brasil afora, se estapeiam por uma vaga de UTI e às vezes tem que escolher, né, entre um paciente e outro. Meu Deus do céu, é o que pode morrer agora, o que pode morrer daqui a pouquinho. Por quê? Porque não tem dinheiro para a saúde. Porque pode ter certeza que muito do dinheiro para a saúde também é roubado em esquemas. Quantas pessoas morrem por falta de segurança? Quantas pessoas têm as vidas roubadas no Brasil porque os serviços básicos de saúde, segurança, a própria educação, o dinheiro que era para chegar aí é roubado. É roubado porque tudo, né, para o PT é assim, é um grande negócio. E aí você diz, Joyce, o que tem a ver o negócio da saúde, educação com o planejamento? Eles saqueiam tudo para manter um projeto criminoso de poder e para encher os próprios bolsos e torrar com farras, com grifes, né, com vinhos caríssimos que eles nem sabem se é bom ou se não é bom. Eles só querem mesmo é torrar o nosso dinheiro. O vinho é caro? É. Quem vai pagar somos nós? É. Então vamos comprar. É assim que eles pensam. Isso é cafona. Criminoso, cafona, né? Eu não consigo engolir esse tipo de coisa. Portanto, tá aí, Operação Custo Brasil, os detalhes para você. E eu volto com mais desdobramentos aqui durante o dia. Tchau, gente.